Olá, meu nome é Andrea Ledo, sou psicóloga clínica e este é o canal Ledo Psicologia. A intenção deste canal é compartilhar conteúdo sobre saúde mental, emocional e psíquica nas relações humanas e na vida cotidiana. Então deixe seu like, porque essa é a forma que o conteúdo adquire maior alcance. E se inscreva no canal se você tiver interesse em pensar sobre como desenvolver saúde emocional nas relações humanas. E hoje, no primeiro vídeo do canal, nós vamos falar sobre como lidar com o isolamento social e o coronavírus. Vamos lá? Bom, acho que todos já estão sabendo a respeito da quarentena que o governo do estado de São Paulo determinou no último fim de semana, no dia 21 de março de 2020. Essa quarentena já vinha ocorrendo de alguma maneira por algumas empresas que já estavam disponibilizando o trabalho em casa para seus funcionários. Mas com a medida determinada pelo governador do estado, isso agora vira uma determinação para comerciantes, prestadores de serviços, todos os serviços não essenciais, eles foram determinados a fechar suas portas. E aí, com isso, nós temos um aumento muito grande na quantidade de pessoas que estão agora em isolamento social. Entendendo isolamento social pelo ficar afastado do convívio em regiões públicas, com amigos, com familiares distantes, mas lembrando que o convívio familiar, que é um tipo de convívio social, ele se mantém. Agora, a primeira coisa que nós temos que pensar quando falamos em isolamento social é que essas emoções que vocês vêm sentindo a respeito do coronavírus e do próprio isolamento social, elas são válidas. São formas de vocês reagirem a essas situações todas que vêm acontecendo, porque afinal é um momento de crise sem precedentes do nosso país, pelo menos em décadas. Então é esperado que esse tipo de emoção, como raiva, tristeza, confusão, preocupação, venham à tona em momentos assim. O que nós temos que pensar é o que nós vamos fazer com essas emoções, como nós vamos lidar com elas. E muitas vezes o que nos gera ansiedade é a ilusão de controle. Então, pensando nisso, eu pensei em algumas dicas para a gente conversar aqui e que vocês possam tentar colocá-las em prática para diminuir os níveis de ansiedade, de preocupação e conseguir passar por essa situação com um mínimo de saúde mental, de saúde emocional, para que vocês possam ter, dentro do possível, um bom convívio dentro desse isolamento social, né? Então, nós podemos pensar em algumas coisas. A primeira é que a gente precisa focar no que se pode controlar, né? Não ficar focando em coisas que nós não podemos controlar. Nós não podemos controlar a situação do país individualmente. Mas aí vem a próxima parte. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso controlar? E aí, o que a gente pode controlar, então, são os nossos comportamentos e a nossa prudência frente a toda essa situação. Uma pergunta que eu sempre digo aos meus pacientes, para que eles façam, que pode diminuir o nível de ansiedade, é pensar: o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje frente a essa situação, frente a esse sentimento, frente a essa emoção? O que é possível fazer hoje? A primeira coisa que a gente pode pensar a respeito do que é possível se fazer numa situação de isolamento é estabelecer uma rotina. É muito importante que todos nós tenhamos uma rotina, mas em períodos de isolamento, momentos em que a gente fica confinado por algum motivo, seja por adoecimento, seja por um período de férias mais apertado, enfim. Sempre que nós lidamos com essa situação em que nós tentamos exercer controle sobre os nossos comportamentos, é muito importante que nós estabeleçamos uma rotina. Então tenha horário para acordar, horário para tomar café, horário para almoçar, horário para fazer as suas atividades. Tente estabelecer uma rotina saudável dentro desse tempo, mesmo sendo confinado em casa, né? E aí a gente vai pensar, se em casa, o que pode fazer parte dessa rotina? O primeiro é o tempo em família.
Sei que várias famílias brasileiras não têm uma relação muito boa, né, entre os seus membros familiares, mas é um momento para tentar exercer pelo menos um convívio bom, mesmo que não haja um bom relacionamento, e talvez esse tempo possa abrir espaço para que um bom relacionamento também se desenvolva. Outro ponto é estabelecer momentos de descanso. A vida ela é tão corrida, tão cotidiana, no nosso cotidiano, que quando nós temos espaço de tempo nas nossas vidas, isso causa uma sensação de vazio muito grande. Mas aproveite esse tempo para ter momentos de descanso, para colocar o seu sono em dia, para colocar atividades que por meses, às vezes anos, vocês foram postergando por não ter tempo de fazer, colocar essas atividades em dia também. Praticar atividade física é algo que é muito bom. Estando em casa, é possível ainda praticar atividades físicas. Tem muitos aplicativos que oferecem gratuitamente, inclusive, aulas, treinos que você pode acessar por esses aplicativos no celular, tablet, numa Smart TV. Enfim, é possível ter atividade física mesmo em casa. E esses aplicativos normalmente trazem formatos de atividades feitos para você fazer mesmo no tapete da sala. Então, não deixem de praticar atividades físicas. Pode até ser um momento lúdico em família, se toda a família for participar. Outra coisa importante é não ficar no celular, tablet, computador por grandes períodos de tempo, a não ser que seja em relação ao trabalho, que aí a gente está falando de pessoas que estão fazendo home office, né, trabalhando de casa nessa situação. E aí, para essas pessoas, eu aconselho também separar um espaço em casa, estabelecer uma rotina também, mas ter um espaço separado em casa, mesmo que seja o seu quarto, para que você possa desenvolver as suas atividades de uma maneira mais tranquila e da melhor maneira possível. Agora, em relação ao não ficar no celular, isso a gente pode linkar com o nosso próximo ponto, que é o de não ficar constantemente checando as mensagens, checando as notícias a respeito do avanço do coronavírus, a respeito das descobertas que foram feitas, porque isso não ajuda a controlar o avanço da doença e ainda por cima pode ser um fator para aumentar em muito a ansiedade, né? Então evitar essa constante checagem. E eu sei que isso é difícil. É difícil porque nós estamos acostumados a ficar o tempo todo nas redes sociais. É difícil porque nós não estamos acostumados a preencher o nosso tempo com relacionamentos afetivos concretos, presenciais, físicos, né? E é difícil porque é uma situação de crise. Então, a todo momento, você é tentado a saber o que está acontecendo. E aí, uma dica para que vocês possam evitar essa constante checagem de informações é que vocês estabeleçam um horário, separem um tempo, de preferência no final do dia, no final da tarde, para checar as informações novas que ocorreram, né? Poder até discutir ali em família a respeito dessas informações e sempre checar as fontes, sempre procurar essas informações nos sites oficiais do governo, do estado, do Ministério da Saúde, da prefeitura da sua cidade, porque isso também evita que notícias falsas aumentem a sua ansiedade sem necessidade, né? Ou então te causem frustração, decepção, quando são notícias falsas, mas que trazem boas informações, boas notícias. Então, é importante que isso seja feito porque uma das coisas que aumenta mais a ansiedade nesse período de isolamento é estar trancafiado dentro de casa e sem poder saber o que está acontecendo lá fora. E aí você trazer um monte de informações para você não vai ajudar a controlar o avanço da doença, não vai ajudar a controlar a sua ansiedade, não vai ajudar você a ter um tempo de qualidade em casa. Então, separem um tempo para isso. E aí vocês fazem essa checagem de informação num único momento do dia. E a última coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre solidariedade. Cuidem uns dos outros, cuidem das pessoas com quem vocês compartilham espaço, cuidem dos idosos com quem vocês convivem, aqueles que estão trabalhando ainda por conta de fazerem parte dessa parcela da população que tem serviços essenciais para o controle dessa doença e para
a manutenção do funcionamento da sociedade, que elas possam também ser solidárias umas com as outras, que possam seguir os protocolos de segurança rigorosamente, né? E que possam entender que seguindo esses protocolos de segurança, as chances de contrair a doença também são minimizadas. Né? Então pensar que o que você pode fazer hoje é seguir as orientações a respeito da prevenção. Eu espero que possa ter ajudado. E se ficou alguma dúvida, se vocês querem conversar um pouco mais a respeito, deixa um comentário aqui no canal ou na página do Facebook que eu vou ter muito prazer em responder. Até mais!